Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 21 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 20 minutos. No Brasil, 6 e 20 da manhã. Eu tô no intraday aqui nos 5 minutos. Vocês vejam que tá dando bons trades aqui. Esgarçamos a lower aqui há poucos minutos atrás. E voltamos rápido para VWAP. Agora a gente está tentando migrar para a banda superior da banda de VWAP do intraday. Os sinais aqui no Copy Trading todos fecharam no lucro, justamente porque a gente pegou essa agulhada aqui para fora da banda de VWAP no intraday. No diário, a BTC segue caminhando. A gente segue com uma sequência brutal de candles compradores. Agora que a nebulosidade na projeção está ensaiando criar alguma espessura esverdeada, isso denota que a gente já está se aproximando aqui do esgotamento dessa pernada aqui que vai levar a BTC para 30 mil dólares. Na minha leitura vai formar um martelo, vai fazer aquela agulhada de liquidação dos shortados, aquela agulhada final, vai formar um pavio longo, como aqui, ó, formou um pavio longo para baixo e acabou desenhando um corpo real curto. Aqui vai ser a mesma coisa, aqui no caso foi um martelo, aqui vai ser um martelo invertido, né? O corpo real vai ficar para baixo, o pavio longo vai bater 31, talvez 32, depois a gente vai acumular ali na mediana do canal de Keltner aqui no mensal. A BTC no diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente está ali esgarçando as uppers, caminhando em direção ao nosso target em 30 mil dólares, pode bater 31, 32. Nos fatos, a participação de mercado do dólar norte-americano nas exchanges caiu de 69% para 47% em um ano. Paulatinamente, vocês vejam que o mundo cripto está se livrando do dólar norte-americano. Se o dólar não quer a criptografia também não quer mais o dólar. Paulatinamente, o mundo cripto vai se livrando dos pares de liquidez contra dólar norte-americano. Tamanha a repressão dos reguladores naquela jurisdição. E o MetaMask agora permite compras diretas de criptomoedas na Nigéria. É o novo normal, o serviço agora vai expandindo. E o fechamento do serviço de pagamento criptográfico SpunkPay cita um ambiente bancário hostil. A SpunkPay foi forçada a fechar o seu processador de pagamentos criptográficos depois que um novo serviço compatível com a indústria acabou não encontrando resultados. Basicamente nenhum banco norte-americano quer processar pagamentos de parceiros criptográficos. Tamanha a repressão e hostilidade dessa indústria encontrada pelos reguladores, e agora o sistema bancário está só refletindo o que os reguladores estão exigindo. Ou seja, gente, a criptografia está meio que sendo expulsa dos Estados Unidos. Mas o colapso bancário é iminente, é a próxima grande crise. Alguns analistas estimam que o Federal Reserve vai ter que garantir algo em torno de 18 trilhões de dólares em depósitos bancários nos Estados Unidos, porque vem uma crise no nível de extinção das espécies, por assim dizer. Agora na capa do Wall Street Journal, Federal Reserve enfrenta uma difícil decisão sobre o aumento de juros essa semana. As autoridades devem equilibrar preocupações entre combater a inflação e os efeitos colaterais que o aumento abrupto das taxas estão causando na economia. Agora, o novo setor que está apresentando rachaduras é o setor imobiliário comercial. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na capa da Zero Hedge, os reguladores norte-americanos agora estudam como garantir os 18 trilhões de dólares depositados no sistema bancário norte-americano. Alguns analistas dizem que o Fed subestimou a rapidez com que os banqueiros iriam se livrar dos treasuries de longo prazo e acabaram criando uma armadilha para o sistema bancário. O fato é que tem muito banco se aproximando rapidamente de um patrimônio líquido negativo, já que o mercado reprecificou forte os treasuries de longo prazo, que vão prender o dinheiro ali alocado por mais tempo, com uma taxa de juro real negativada. Agora o Fed, existe até a possibilidade deles cortarem a taxa básica de juros. Se isso acontecer, eu ouso afirmar
que a BTC explode para cima de 30 mil dólares com muita facilidade e vai caminhar rápido em direção a 100 mil dólares. E o império global de Elon Musk está virando um problema grave para Washington. Na verdade, o Elon Musk, desde que ele comprou o Twitter em outubro do ano passado por 44 bilhões de dólares, agora ele controla 5 empresas espalhadas pelos setores de transporte, aeroespacial, saúde, telecomunicações e mídia social. O fato é que o Elon Musk ele está se transformando numa espécie de Tony Stark da vida real. Os veículos elétricos da Tesla sustentam a agenda climática do Partido Democrata. A SpaceX colocou de volta os Estados Unidos na corrida espacial, no topo da corrida espacial. E o controle de uma mídia social com espectro global coloca um Elon Musk com capacidade de decisões políticas mundo afora. Dentro do governo Biden, altos funcionários temem que o seu império global tenha transformado o Elon Musk numa figura quase que intocável, fazendo frente ao poder da Casa Branca, inclusive. Ele agora decide, por exemplo, quando a Ucrânia vai ter internet ou não. Ele mandou uma conta de 38 milhões de dólares para o Pentágono, já que é ele que está fornecendo internet via satélite através da Starlink para aquele território em guerra. Só que os mísseis fornecidos pelo Ocidente só conseguem atingir o alvo com a internet. Ou seja, o Elon Musk meio que está decidindo o destino da guerra. O nosso Tony Stark do mundo real agora começa a incomodar a Casa Branca. E a sua segurança também passa a ser um problema para a própria Casa Branca. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Agora, nas últimas da Ucrânia, explosões foram ouvidas agora de manhã na Crimeia. Segundo autoridades russas, drones antiaéreos derrubaram drones supostamente enviados pela Ucrânia. E, segundo as autoridades russas, a crise já foi debelada nesse território da Crimeia. Enfim, gente, a BTC segue caminhando em direção a 30 mil dólares. Aqui no intraday tá dando bons trades hoje. A BTC tá bonita. Agora já ela vai romper a VWAP no intraday. Vai rapidamente estressar a primeira upper lá no patamar de 27.904. Já eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar sinais na sala de sinais. No copy trade fechou tudo no game. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Deixa eu ver como é que tá Polkadot, Kusama. Solana tinha subido bem ontem, hoje deu uma corrigida. Kusama a 33,40, Polkadot a 6,05. Enfim, daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.